Para a gente iniciar, saber de vocês, dois especialistas em Atletiba, já viram de tudo, conhecem a história do clássico. E queria saber, Carneiro e Mafuz, como é que o Atletiba do Brasileirão 2023, agora no primeiro turno, a virada do Atlético na Arena por 3-2, como é que esse Atletiba se inscreve na história do clássico? É top 10, é top 5, é top 3, é top 20? Como é que vocês avaliam esse Atletiba que, para uma geração, não é nem geração Arena, porque a geração Arena já tem hoje, já passou dos 30 anos, mas enfim, é considerado um dos grandes Atletibas. Vocês conhecem a história, qual que é a posição desse Atletiba? Eu entendo que a marca de um Atletiba, ou de um grande jogo, ele fica em razão, ela fica em razão do momento, do testemunho da pessoa. Né? Dessa nova geração de torcedores, dificilmente haverá nos próximos anos, haverá um Atletiba da forma como ocorreu. Nem tanto pelo resultado 3-2, mas da forma como o resultado aconteceu no último minuto. O sonho é ganhar no último minuto. Naquelas conversas de botequim, de colégio. Da minha geração, por exemplo, da geração do Carneiro, o que marcou foram os 4-3 do Atlético sobre o Curitiba no Couto Pereira. 71. E houve reviravolta naquele jogo também. O Curitiba, né, abriu 2-0. Exato. E daí o Nilson Borges perdeu um pênalti e terminou o primeiro tempo. Mas no finzinho, aliás, antes de terminar o primeiro tempo, o próprio Nilson fez um gol. Aí terminou 2-1. No segundo tempo, o Atlético veio com tudo. Sicupira, aquele pessoal da época, e virou o placar para 4-2. E no último minuto, o Paulo Vecchio, que havia feito o gol do título do Curitiba sobre o Atlético em 1968, fez o gol do Curitiba e terminou 4-3. Esse jogo foi para a história, porque eu acho o seguinte, jogo de futebol tem 3 características. O jogo é bom ou é ruim, e tem o jogo histórico, que vira história. Exato. Então esses 2 Atletibas viraram história. Agora, tem os Atletibas de decisões de campeonato, tem os Atletibas que marcaram. Mas realmente esses 2 Atletibas, o de 1971 e esse de 2023, ficam entre os 5 maiores, fatalmente. Aliás, o último, eu diria até que foi mais emocionante, foi mais desconcertante. Você acha que foi mais do que os 4-3? Mexeu mais, porque o 4-3 foi meio... Aconteceu a coisa naturalmente. O Atlético conseguiu fazer um golzinho no final do primeiro tempo e diminuiu para 2-1 contra. No início do segundo tempo ele empatou, daí na sequência ele fez 3-2, 4-2, quer dizer, foi naturalmente superior ao Curitiba. Até que o Curitiba, no desespero, no abafa, fez o terceiro. Esse Atletiba não. O Curitiba ganhava o jogo 2-1, 45 do segundo tempo. Quer dizer, vamos ver quanto é que o árbitro vai dar. De acréscimo e acabou. Porque isso, na cabeça do jogador, pelo menos na minha formação de entendido de futebol, modéstia à parte, é isso. Chegou aos 40, acabou o jogo. Ninguém passa da intermediária, é pau no cara. Aí o que aconteceu? O Curitiba afrouxou. Porque os 2 gols do William Bigode e do Canóbio, a jogada do Eric em cima do Henrique, aquilo ali é desatenção. Aquilo ali é falha do jogador. Aí não tem treinador, não tem presidente, ninguém consegue. O jogador, ou estavam cansados, me parece que é o caso do Henrique, que é um jogador já com uma certa idade, mas que foi um absurdo, foi porque o torcedor do Atlético estava resignado. Pô, vão perder para os coxa na Arena, na Baixada, e ficaram ali quietos. Daqui a pouco, pá, explode tudo em 5 minutos. Agora, essa geração que marcou, que vai ser marcada, ou já está marcada pelos 3-2 recente, vai ter que explicar o improvável Canóbio, né? Mas o gol é do Eric, né? O próprio Canóbio, né, gentilmente, ele reconheceu, nobremente, exato, que a jogada foi toda do Eric. O Eric foi, acreditou, ganhou do Henrique e deu pro Canóbio, faça o gol, filhinho. Só faltava o Canóbio se atropelar tudo. Mas dizem que aquela bola ali, quando ela chega, parece que o fluxo de sangue na perna desaparece. Não é tão simples, não, né? E jogadores do passado, grandes jogadores, me falavam: Carneiro, você não tem ideia.
branco na vista, você não enxerga nada. Eles chutam, é muito instinto, né? O futebol é muita intuição e essa parte da facilidade, da mobilidade que o atleta tem. Mas foi fantástico. Eu quero, inclusive, puxei esse assunto em cima da coluna do Augusto Mafuz, no Dois Esportes, que já identificou, né? Porque é natural, a gente que já viveu muitos atletibas, sempre tem uma tendência assim, a talvez relativizar um pouco, porque conhece muita história. Mas é importante você ter essa visão do torcedor de hoje, né? do atleticano, do Coxa Branca, que enfrentou ali um trauma, que ainda está começando a se relacionar com a história do clássico. Mas a nossa geração, a minha e do Mafuz, nós acostumamos a ter muitas experiências diferentes. Por exemplo, a final de 1968, para quem não lembra, ou quem não tinha nem nascido, né? Eu era repórter na época, eu iniciei a narração depois. Então o que aconteceu? O Atlético venceu o Curitiba no torneio Jofre Cabral e Silva, que apontaria o representante do futebol paranaense no equivalente ao Campeonato Brasileiro, o torneio Roberto Gomes Pedrosa. A CBD, na época, não podia esperar a final do Paranaense. Então fizeram em uma semana um triangular. Atlético, Ferroviário e Curitiba. O Atlético bateu o Ferroviário 1-0 na Vila Capanema e 2-1 no Curitiba no Alto da Glória e ganhou a vaga. Por isso ele disputou, mesmo sem ter sido campeão, o Robertão de 1968. Pois bem, terminou o Atletiba ali, no outro domingo teve Atletiba de novo, aí pelo campeonato. Né? Aí o que aconteceu? O Atlético se achando, se descuidou, o Curitiba que ganhou. O Curitiba ganhou no Alto da Glória. Como o Atlético não tinha iluminação e a baixada era muito pequena, o segundo jogo ele mandou na Vila Capanema. Aí estava vencendo por 1-0, provocando uma terceira partida. Gol do Zé Roberto. O Zé Roberto, que era um grande centroavante. Aí o que aconteceu? Aos 45 do segundo tempo, Paulo Vecchio subiu mais do que o Bellini, mesmo processo do Henrique. Aí, o Bellini já com 40 anos, não subiu igual o Paulo Vecchio. O goleiro Gil ficou no meio do caminho e o Paulo Vecchio empatou. Empatou e o Curitiba foi campeão. O que aconteceu? A mesma explosão, só que do outro lado. A torcida do Curitiba comemorou um título também maravilhoso naquela época. Mafuz, até em cima disso, né, do Carneiro puxar esse Atletiba de 68, eu queria que você lembrasse algum Atletiba, do ponto de vista do atleticano, talvez esse, você pode confirmar ou não, que tenha sido tão traumático quanto foi esse para a torcida do Curitiba, né, de ver escapar uma vitória tão importante num processo aí de Curitiba, na tentativa de recuperação no campeonato, e vencia até os 46. Quais um Atletiba tão traumático quanto você lembra do ponto de vista da torcida do Atlético? Do ponto de vista do Atlético, traumático se diz que o Atlético perdeu? Exato, que tenha sido uma tristeza. Não tenho recordação. Eu não tenho recordação, e nem tampouco o Curitiba. Porque... O que houve foi Curitiba e Colorado. No campeonato de 1979, no Alto da Glória, que o Colorado vinha embalado. Um bom time até. E daí o Curitiba se impôs e reverteu. Porque em 78 foi nos pênaltis. 3 Atletiba 0-0 e decidiu nos pênaltis, o Manga pegou tudo. Mas em 79 quem sofreu foi o Colorado. O Colorado levou um abalo ali na época. Mas é muito raro acontecer isso. Mas em 72 talvez porque o time do Atlético de 72 que você, era muito forte. Já escreveu algumas vezes sobre esse campeonato. Em 1972 bem lembrado. O time do Atlético era muito forte e merecia ter ganho aquele título. E foi injusto o resultado. O Atlético jogou bem, poderia ter empatado, porque o Atlético sofreu o gol do Krieger. O Krieger, o Alfredo escorregou, o zagueiro, filho do Caju, Alfredo Gottard. Quer dizer, uma marca do Atlético por vários motivos. Ele escorregou, assim, perdeu o pique e o Krieger fez 1-0. Mas o Atlético, em seguida, o Valtinho perdeu um gol com o Jairo já batido. Aí um monte de bola na trave. Isso no último jogo. Daí teve uma outra partida que o Atlético massacrou, mas o Curitiba segurou o 0-0 e foi campeão. E no último minuto desse jogo, do segundo jogo, Alfredo Gottard chutou, o Nilo tirou. De embaixo da trave. Embaixo da trave. O atleticano ficou tão emocionado com aquilo e achou tão injusto que teve uma comemoração num dos restaurantes de Santa Felicidade. A diretoria levou os jogadores, as famílias e alguns repórteres, alguns cronistas. Para variar, eu e o Mafuz fomos convidados. Aí sabe o que aconteceu?
fizeram um discurso dizendo que o Atlético era o campeão, daí já era o vinho, né? Campeão moral. E daí que pediram para eu narrar o gol do título. Eu digo, eu não tô tão bêbado assim. Foi o primeiro campeão moral da história do futebol brasileiro, foi o Atlético de 72.